Reze para seu anjo e peça para que seu anjo converse com o anjo da guarda da criança. Foi isso que eu escutei quando eu estava fazendo uma formação em naturologia de um professor, que falava sobre sua experiência. Isso na época não me fazia nenhum sentido, porque eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar com crianças, eu não tinha crianças na família. Mas eu me lembro que ele dizia assim também: olha, se tem algum assunto que parece não fazer sentido para você agora, não descarte esse conhecimento, deixe ele guardado em algum lugar e quem sabe um dia, depois de ter dormido muito tempo, ele desperta. E foi o que aconteceu. E sabe quando que esse pensamento de novo me veio à tona? Foi quando eu, finalizando a faculdade e sem saber ao certo como eu queria atuar no mundo, eu quis ter uma experiência fora do país antes de começar a trabalhar. E eu tive o caminho que eu escolhi foi ser au pair na Alemanha, que é um tipo de babá que você fica morando na casa da família, cuida das crianças, cuida da casa em troca de um auxílio para desenvolver a linguagem. E quando eu cheguei na Alemanha e eu me deparei com dois meninos bem loirinhos, bem brancos, de cabelos arrepiados, eu tive uma primeira má impressão. Eu achei que eles seriam muito peraltas e teve um sentimento de antipatia nesse primeiro momento entre eles e eu. E de fato era muito difícil a minha estadia ali, porque pro menorzinho que tinha 3 anos, a minha presença ali representava a substituição da mãe, então era muito difícil, ele era bem arredio. E na época eu achava que eles eram muito agressivos, que eles eram malcriados. Eu não entendia que eles eram simplesmente crianças e que eu que deveria saber o que fazer. Bom, o certo é que eu me lembro, me marcou muito um dia que a mãe, das crianças recebeu uma visita, uma amiga, e quando o menininho estava lá fora andando de bicicletinha, ela falou assim para a amiga: nossa, que fofura, que docinho. E ele realmente era muito bonitinho, mas eu não enxergava nada disso. Eu só vi um menino mal criado e insuportável. E eu me lembro dessa sensação. Como ela enxerga a beleza? Como? Ela não enxerga quem é esse menino? Ela não vê todas as maldades que ele faz? Era o que eu pensava e eu não conseguia ver nada de bonito nele. Mas num determinado momento, passados alguns dias, comecei a refletir sobre isso, sobre eu estar ali e sentir e pensar todas aquelas coisas. E eu me lembrei de quando eu era criança e de como essa fase da vida tinha sido especial. E eu pensei, como eu vou fazer parte dessa fase tão especial da vida dessas crianças? E sentindo e pensando todas essas coisas, isso não está certo, eu quero fazer diferente. E aí foi quando eu me lembrei daquilo que tinha guardado em uma maleta, que era a história de rezar para o anjo. Eu nem tinha, na época, essa cultura de crença em anjo da guarda. Eu tinha minha religiosidade, mas era diferente disso. Mas eu achei que não custava nada tentar, e eu tentei. E aí eu pedi para o anjo da guarda com uma sincera vontade de mudar a situação. E para o meu espanto, no dia seguinte, aquele menino tão arredio, tão difícil, começou a me aceitar pouco a pouco. E isso foi uma crescente de que todos os dias, um pouquinho mais e um pouquinho sempre mais, ele se abria para mim. E é claro, eu fazendo bastante esforço, tentando entendê-lo, e todo o processo de abertura e de responsabilidade que me cabia ali. Eu era bem jovem, não tinha nenhuma experiência, eu fui achando que seria algo muito simples. A última coisa com a qual me preocupei, quando eu me preparei para ir, foi com como eu deveria fazer com crianças, o que eu deveria fazer. Eu não me preocupava com isso.
eu achava que ia ser simplesmente como era quando eu mesma era criança, que eu ia brincar, colocar as crianças para tomar banho, dar comida, pôr para dormir, ia ser tudo bem. E foi muito difícil, foi muito desafiador. E aí que eu descobri que não é bem simples assim, cuidar de crianças. E esse foi só o começo, minha primeira experiência. E eu percebi logo de cara de que eu não teria conseguido sozinha, sem a presença desse invisível. Hoje eu já tenho uma caminhada com relação a uma experiência com crianças, desde os pequenos, do berçário até os pré-adolescentes. E eu me chamo Marcela e eu me sinto impulsionada com um desejo de compartilhar essa trajetória e muitas coisas que eu aprendi através da experiência e também através da pesquisa e do estudo, e me sinto impelida a isso. E se você se interessa por assuntos dessa natureza, considere fazer uma visita, passar por aqui de vez em quando e ver se o que eu trago pode te auxiliar em algum aspecto.